Olá, meus alunos. Vamos iniciar mais uma semana de estudos, né? Então, assim, lembrando que essa semana nós vamos fazer a leitura da segunda história desse livro, desse paradidático, tá? Que ela está lá na página 23, tá? Que é essa parte aqui, ó. Uma coisinha no céu, tá? E a atividade da semana vai ser feita na sexta-feira, está indo junto com o planejamento da semana, tá? Então, essa semana nós só vamos ler essa segunda parte. E para a semana que vem, vamos concluir a nossa história, tá? E vamos ler a última história, a terceira história, que é a Casa dos Sonhos, mas só na próxima semana. A história dessa semana é Uma Coisinha no Céu. Vamos ler somente essa parte da história, tá? Então, assim, a prof gostaria de falar para vocês, sei que vocês já conhecem o material didático, né? Só relembrando que eles são divididos por cores, tá? Então, assim, a parte verde é o português, onde tem a beiradinha verde. A parte de matemática é amarela, esse mostarda aqui, essa corzinha. A parte de ciências é verde. A parte de geografia é esse vermelho aqui, né? Esse vinho, mais para um bordô. A parte de história é o roxo, tá bom? Então, assim, o da prof fica tudo separadinho, né? Com post-it, que a prof já separa. Mas o de vocês tem essa divisão, tá bom? Então, assim, vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre matemática, tá? Nós vamos falar sobre o assunto fração, vamos dar continuidade na matéria, tá? E essa semana nós vamos falar... frações maior do que o inteiro. Então, nós podemos abrir na página 9. Aqui tem o seguinte... Tem um experimento aqui para vocês fazerem, que é uma geleia que estica e encolhe, tá? Devido a todo esse momento de pandemia, a gente compreende que, de repente, alguns não vão ter o material, não vão ter como fazer, tá? Mas, assim, seria legal que vocês fizessem, porque é mais um, né, distrativo para vocês se distraírem. E também, o que está sendo trabalhado é o quê? São as frações. Então, aqui nós vamos estudar frações maiores do que o inteiro. O que quer dizer isso? Aqui, por exemplo, na receita, você vai precisar de 1 xícara e 1/2 de cola branca. Então, isso significa que você vai precisar de 1 xícara cheia, 1 xícara inteira. E aqui é o quê? O 1 dividido por 2, que é metade, né? É meio. Então, você vai precisar de 1 xícara inteira e 1 xícara pela metade de cola branca. Temos outro exemplo aqui, que é meia colher de chá de bicarbonato de sódio. Então, aqui nós vamos precisar de meio. Esse não é maior do que o inteiro, tá? Então, aqui nós vamos falar sobre isso. Aqui nós temos o exemplo, ó, da xícara. 1 xícara e meia, tá? Então, assim, ela é maior do que o inteiro. Por isso, ela é representada o quê? 3 de meio. Então, eu vou precisar de 3 de meio. Se eu dividir essa daqui, já dá 2 de meio. E mais essa daqui, 3 de meio, tá? Então, isso é a fração maior do que o inteiro, tá bom? Mais pra frente, nós vamos esclarecendo as dúvidas, tá? Temos aqui, ó,
outro exemplo, tá? Que é 3 meios. O que é 3 meios? É 1 inteiro, porque lembrando que o númerozinho de baixo, ele representa em quantas partes o meu todo foi dividido. Foi dividido em 2, mas eu preciso de 3 partes. Então, eu preciso de 1 inteiro e mais um que eu vou usar metade, tá? Aqui nós também temos, olha, e aqui vocês vão dizer a fração e como se lê, tá bom? Vocês vão olhar todas aqui, ó. Primeiramente, vamos fazer essa daqui juntos. Qual o número que vai ficar aí embaixo? O 3, porque foi dividido em 3 partes. E vamos ver qual número vai ficar em cima. Quantos eu usei? 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa fração aqui, eu vou representar por 5 terços, tá? O 5 em cima e o 3 embaixo. E como eu leio ela, 5 terços, tá bom? E aí, nós vamos fazer essa atividade da página 10. Vamos virar na página 11 e temos mais algumas atividadezinhas aqui, tá? Na nossa próxima aula de matemática, a prof vai preparar outras atividades reforçando esse conteúdo, tá bom? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre ciências, tá? Ciências, semana passada nós só vimos a introdução, né, do caminho do sangue. E essa semana nós vamos falar sobre o sistema cardiovascular, tá? Como ele funciona, como ele é dividido, quais são os órgãos que fazem parte dele, tá? Tudo explicadinho aí na leitura. E aí nós vamos fazer a leitura da página 3, da página 4, tá? E também temos aqui, na página 5, mais uma experiência, né? Esse livro nosso agora tá bastante experiências. Então, aqui nós vamos construir um estetoscópio. O que é um estetoscópio? É aquele instrumento que quando a gente vai ao médico, o médico usa. Põe aqui no nosso peito, no nosso coração, põe nas costas, para escutar o nosso pulmão, o nosso coração, escutar os nossos órgãos, tá? Isso é esse instrumento que o médico utiliza. Então, assim, tem aqui os materiais que vocês vão precisar. Quem tiver em casa também pode confeccionar. Quem tiver como comprar, né? Usa 2 funis do pequeno, aquele que a gente usa para quando vai colocar as coisas na garrafa, né? Funil. Usa um pedacinho de tubo flexível, 2 bexigas, tesoura e fita durex, tá bom? Quem tiver como confeccionar, não se esqueçam, tiram foto, peçam para os pais de vocês marcarem a rede social da escola que a prof quer ver, tá bom? Então, assim, a prof elaborou algumas perguntinhas, tá? A respeito desse assunto aí, dessas 2 páginas que vocês vão estar lendo. Então, é aquilo que a prof sempre explicou. Lê, relê, não entendeu? Lê de novo, mas não tá nada difícil, tá? E assim a gente encerra a nossa aula de hoje, tá? Façam tudo com bastante capricho. Não se esqueçam da leitura do livro, que sexta-feira tem atividade, tá? Trabalhando o livro de literatura. E assim a gente continua as nossas aulas. Beijinho da prof. Fábio, que está morrendo de saudade de vocês.